Paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem vos saúda é o Diácono Jonathan Mendes. E hoje estaremos iniciando a lição número 6 do estudo O Espírito Santo na Vida Cristã. Assim como eu tenho falado, esse estudo é um estudo da Igreja Deus de Amor, um estudo muito maravilhoso, de muita aprendizagem. É algo muito importante a gente ler a palavra do Senhor, a gente se instruir. E hoje esta lição, que tem por título O Espírito Santo, o Guia Incomparável. Que texto maravilhoso. O Espírito Santo, o Guia Incomparável. Realmente não tem outro guia a não ser o Espírito Santo. Gostaria de fazer uma breve oração para juntos depois nós podermos meditar um pouco nesses textos, nessa palavra, nesse ensinamento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, desde já, Senhor, eu quero te louvar, te glorificar, ó Pai, pelo ar que estou respirando. Agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, bênçãos, vitórias, livramentos, perdoando, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, porque nós somos homens e mulheres errantes e pecadores. Senhor, nos molda, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Aqui estamos, Senhor, para mais, Senhor, um estudo da Sua palavra, Deus. Vem nos orientar, nos guiar, nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, ó Pai, para que nós possamos sair alimentados com esse estudo, edificados, fortalecidos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, talvez você vai ouvir um pouco de barulho porque estão fazendo trabalhos em cima, mas a gente não pode parar. Independente de um barulhinho ou outro, peço perdão já aos irmãos, mas estão fazendo alguns trabalhos na parte de cima aqui da casa. Então, os irmãos me desculpem se houver um barulho ou outro. Eu creio que os irmãos, mesmo assim, vão conseguir ouvir muito bem. Então, lição 6, Espírito Santo, o Guia Incomparável. O textuário para todos que são guiados pelo Espírito de Deus, e esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. A lição aplicada. Nos dias atuais é notória a proliferação de doutrinas de demônios, inversão de valores e a tentativa de aniquilação dos princípios morais e éticos estabelecidos por Deus em sua palavra. Por esse e outros motivos, os salvos em Cristo Jesus necessitam imprescindivelmente do Espírito Santo para serem guiados através do caminho da justiça, assim como muitos outros servos de Deus vivo em outras épocas. É verdade. O Espírito Santo é o único que pode nos guiar. Para a sua meditação diária, em João, capítulo 16, versículo 13, a promessa de um guia. Gálatas, capítulo 5, 16, o Espírito Santo nos guia para a santificação. Atos, capítulo 16, versículo 6 ao 7, o Espírito Santo dirige os salvos para onde devem trabalhar. Gálatas 5, versículo 18, o Espírito Santo nos guia à liberdade. Atos, capítulo 9, do versículo 27 ao 38, o Espírito Santo nos guia a produzirmos frutos. Gálatas, capítulo 5, versículo 25, o Espírito Santo nos faz viver conectados com a graça.
Atos capítulo 10, do versículo 19 ao 48. O Espírito Santo nos mostra novos desafios. Objetivo desta lição. Após o término desta lição, você poderá compreender a importância e a necessidade de ter o Espírito Santo do Senhor como seu mestre. Recordar de casos onde o Espírito Santo pode orientar os servos de Deus. Saber como obter êxito em suas decisões e escolhas. Isso é muito importante. Uma curiosidade. Você sabia que o Espírito Santo é Deus? E sendo Deus, ele possui os atributos da divindade? Qual o motivo da morte do jovem profeta de Judá? A leitura bíblica em classe. João, capítulo 16, do 8 ao 15. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber tudo o que é meu, e vos há de anunciar. Introdução ao comentário. A atuação do Espírito Santo é fundamental para o projeto da salvação da humanidade. Ela é quem convence o homem sobre a necessidade do arrependimento, conversão e regeneração. Esta obra não é simples, como alguns podem pensar. Afinal de contas, lidar com a questão pecado e liberdade do homem, que é bombardeado e engodado pelo pecado, não é tarefa fácil. Estamos falando de coisa que se opõe à atuação do Espírito do Senhor. Esta é uma batalha que dura toda a vida. O êxito do homem depende do quanto ele se entrega ao Senhor. Sem o Espírito Santo, o cristão sempre será vulnerável em sua jornada e facilmente será enganado por falsas doutrinas, espíritos enganadores, pelos cuidados e desejos do mundo. É preciso a orientação do Senhor nos momentos decisivos da vida. Apenas assim haverá a garantia de que o cristão estará trilhando o caminho da justiça e da verdade. Essa é uma palavra muito verdadeira. Quero por aqui um parênteses, que a gente necessita mesmo do Espírito Santo para ser guiados. Infelizmente temos visto muitos falsos profetas, muitas pessoas que pregam apenas aquilo que querem para o seu benefício. Mas por isso que nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, porque a gente foi chamado para pregar a palavra do Senhor, para pregar o reino de Deus, a salvação. Independente do seu ministério, independente da sua igreja, levem sempre em consideração a palavra do Senhor em primeiro lugar, a salvação em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Por mais que possa ter louvores, que possa ter testemunhos, que é algo muito importante, mas a maior palavra é a palavra da salvação, do arrependimento, da mudança, da transformação. Hoje em dia temos visto muitas pessoas pregar
somente bênção, somente vitória, prosperidade. Amém, glória a Deus. Mas a maior pregação é a pregação do arrependimento, da salvação. Levar o povo à cruz do Calvário. Levar o povo à santificação, ao arrependimento, salvação de almas. E esse é o mais importante intuito do ser humano. Salvar almas para Cristo. Primeiro, o Espírito Santo como guia. Por definição, um guia pode ser um livro manual, uma publicação que contém instruções, ensinamentos, conselhos de diversas naturezas, pessoas que acompanham ou dirigem outras, para mostrar-lhes o caminho. De acordo com o exposto, é possível concluir que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que acompanha ou dirige outras, para mostrar-lhes o caminho. Alguém pode questionar: como posso ser guiado pelo Espírito Santo? A resposta é simples. Basta consagrar sua vida ao Senhor e seguir as suas orientações expostas e inspirativas. Quando se analisa as Escrituras Sagradas, se conclua que desde os primórdios da criação, o Senhor orienta os fiéis em suas obras, palavras e atitudes, e como resultado, todos que obedeceram obtiveram êxito em suas vidas e ficaram como exemplos a serem seguidos. Deus, o Pai, Deus criou o mundo do nada, pelo poder da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz, em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Deus, o Filho. João, falando sobre a criação, diz que o Deus Filho estava com Deus, Pai, na criação do mundo. João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Deus, o Espírito. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está registrado que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui a ação do Espírito na criação. Após o dilúvio, o Espírito operou ativamente, habilitando temporariamente o servo de Deus na execução de algumas tarefas importantes. Vejamos alguns exemplos. Somente pela habilitação do Espírito de Deus foi que José pôde interpretar os sonhos do faraó e chegar à posição privilegiada de governador do Egito. Em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Bezaleel foi capacitado pelo Senhor, que lhe deu talentos, habilidades, inteligência, conhecimento em todo o artifício para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras preciosas, para entalhe de madeira, para todo tipo de lavores. Em Êxodo 31, capítulo 31, versículo 3 ao 5. Moisés manifestou em sua vida uma das características do fruto do Espírito, a mansidão. Esta é prova que o Espírito de Deus habitou em seu ser e lhe concedeu esta importante virtude. Em Números 11, versículo 17 ao 25 e Gálatas capítulo 5, versículo 23. A presença do Espírito do Senhor na vida de Sansão fez com que ele realizasse grandes prodígios. Em Juízes capítulo 14, versículo 16 ao 19 e 15, versículo 14. Capítulo 15, versículo 14. Deus confirmou o chamado de Davi para assumir o reinado, no lugar de Saul, não somente pela unção recebida de Samuel, mas pela habitação do Espírito em sua vida. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 ao 14. Os profetas foram homens que falaram inspirados pelo Espírito do Senhor sobre eventos futuros relacionados a Israel e a Igreja. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por exemplo, Natã. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Elias e Eliseu, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2 ao 2. 2 Reis, capítulo 2, ao versículo 15.
Ezequiel, pelo Espírito do Senhor, teve a visão do vale de ossos secos, em Ezequiel 37. Em segundo, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ao estudar o Antigo Testamento, é possível notar que o Espírito do Senhor sempre se fez presente na vida e história dos israelitas. O Espírito Santo capacitou pessoas na construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo consistiu dos mais variados materiais de construção: madeira de acácia, metais preciosos, tecidos de diferentes cores, panos feitos de pelos de cabra e de outros animais. Bezaleel e Aholiabe foram os homens capacitados pelo Espírito Santo para realizarem tão grande obra. Da mesma forma, os cristãos podem realizar seus trabalhos com excelência e perfeição, se for guiado pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo usou o juiz para libertar os israelitas. O período de juízes foi marcado pela estabilidade social e religiosa de Israel. Mas mesmo assim, muitas pessoas foram usadas para a libertação do povo. Otoniel, que foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel, em Juízes capítulo 3, versículo 10. O mesmo ocorreu com Gideão, que se dizia uma pessoa menos importante da família mais pobre da tribo de Manassés, em Juízes capítulo 6, versículo 15 até o 34. E ele com apenas 300 homens derrotou os medianitas, em Juízes capítulo 7, versículo 7. Atualmente, há uma acirrada batalha da igreja contra Satanás, seus demônios, seus adeptos, sendo necessário que um número maior e crescente de valentes se disponha a pelejar pela causa de Cristo. E desta vez o escolhido pode ser você, leitor ou ouvinte. Basta dispor-se à batalha independente de sua situação, o Senhor te levanta, Deus conta contigo. O Espírito Santo guiou os reis de Israel. Nos livros dos reis e das crônicas dos reis de Israel, há sempre a presença do Espírito do Senhor atuando fortemente. Exemplo: o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. O Espírito Santo sempre guiou Davi. Em 2 Samuel 23, versículo 22. O Senhor concedeu sabedoria sem igual a Salomão. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 9. Em todos os casos onde os reis receberam e obedeceram à direção do Espírito do Senhor, obtiveram êxito em seus objetivos. O Espírito Santo iluminou os profetas do Antigo Testamento. Não há dúvida de que todos os profetas de Deus, ao profetizarem, foram guiados pelo Espírito do Senhor. O testemunho dos profetas e o cumprimento das suas palavras são provas de que o Senhor zela por sua palavra e a cumpre, independente da vontade humana. Isaías 55, versículo 11. Números 23, versículo 19. Em terceiro, o Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo no ministério terreno do Senhor Jesus. É importante lembrar que em sua vida terrena, o Senhor Jesus sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Os 4 evangelistas são unânimes ao narrar que em seu batismo o Espírito Santo se manifestou. E logo após o seu batismo, o Senhor Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus deixou o exemplo do batismo. Em Lucas capítulo 4, versículo 14, o escritor descreve: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. A própria declaração de Cristo na sinagoga de Nazaré. E cabal, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo é ativo no ministério apostólico.
A presença e a atuação do Espírito do Senhor foram imprescindíveis nas decisões, missões e atitudes tomadas pelos servos do primeiro século. Em Atos, capítulo 16, versículos 6 ao 7, é registrado que Paulo foi impedido ainda que apenas de imediato de ir até a Ásia. Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas. Atos, capítulo 1, versículo 26. Paulo e Silas foram separados pelo Espírito Santo para a obra missionária. Em Atos, capítulo 3, versículo 2. E aí vai. Em quarto, o Espírito Santo na igreja e a igreja. Jesus disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para que os guiasse em toda a verdade e também os preparasse para tudo o que estava prestes a acontecer em suas vidas: prisões, açoites, calúnios, martírios. João, capítulo 16, versículo 13. Mas neste ponto é importante notar que o Senhor Jesus declarou que o Espírito Santo guiaria seus discípulos em toda a verdade. Nesta afirmação, existe uma chave para compreender como o Espírito guia o cristão. E ele guia para a verdade através da verdade, ou seja, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Os dias atuais são maus e de densas trevas. E a mentira trata de ofuscar a verdade através de falsos ensinos, valores morais, relativos, imutáveis, entre outras coisas. Sem o conhecimento da verdade explicitada e contida na palavra de Deus, o homem pode ser envolvido por laços contaminados do engano, da mentira, ser afetado pela peçonha do pecado. João foi assertivo ao advertir a Igreja de Cristo, proferindo as seguintes palavras: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. E foi algo muito importante, a gente ver se realmente é de Deus, se não é de Deus, para não sermos enganados. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João, capítulo 4, versículo 1. As falsas profecias e doutrinas terão sempre o objetivo de desviar o cristão do caminho da verdade. Entretanto, como o Espírito Santo, o salvo será guiado através da palavra de Deus, no caminho e na direção da verdade. E ele foi inspirador das Santas Escrituras. Escrita por aproximadamente 40 homens de diferentes formações, culturas, idades e estilos por um período de aproximadamente 1500 anos, a Bíblia não se contradiz. E todos os autores proclamam o mesmo Deus único e verdadeiro. O Espírito Santo foi o inspirador dos escritores que a compuseram e diferentes textos da Bíblia dão-lhe a mensagem, inspirando-os na sua redenção ou redação. Lembre-se que foi dito ao povo de Deus passado: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízes que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 1. Os verbos aqui usados são ouvir, cumprir, viver e possuir. E esse é um princípio universal, permanente e verdadeiro. Deixe o Espírito Santo guiar sua vida nessa caminhada de fé, ouvindo e cumprindo, vivendo e possuindo a revelação que Deus traz em sua palavra. E cheguem à firme convicção de que são filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Conclusão. Conhecemos alguma coisa do passado, pouco do presente e absolutamente nada do futuro. Assim sendo,
é sábio aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo. E assim, conhecedor de todas as coisas do passado, presente e futuro. Aqui chegamos a mais um termo da nossa lição. Espero que os irmãos tenham aprendido bastante com a palavra do Senhor, com esse estudo maravilhoso. É algo muito importante e algo que eu gosto demais, falar do Espírito Santo de Deus. É muito maravilhoso nós conhecermos o nosso Deus, conhecermos esse Espírito Santo que nos guia, que nos ensina, porque sem ele é impossível. Por isso eu gosto muito desse estudo sobre o Espírito Santo. É algo muito maravilhoso. E eu creio que vai ser algo muito edificante também para todos que estão ouvindo esse estudo. Então que Deus abençoe. Até a próxima aula, que será a nossa lição número 7. Gostaria que os irmãos continuassem a nos acompanhar esse canal Uma Vida com Propósito, onde sempre estamos tentando colocar estudos, palavras, pregações, algo para que o povo possa se alimentar, possa se fortalecer. O nosso intuito é que almas se rendam a Cristo, que é o principal intuito, que pessoas sejam alimentadas, pessoas sejam alcançadas, independente da situação. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas, infelizmente, são feridas por um motivo, por outro, na sua igreja, fora da igreja. E o mais chato às vezes é que é pessoas mesmo da igreja, irmãos nossos da igreja. Mas a gente não deve levar no coração. A gente sabe que o inimigo às vezes joga setas para acontecer certas coisas, uma palavra de um irmão, até um irmão mais próximo às vezes vai falar algo para você e você vai ficar triste. Por isso a gente não deve olhar ao homem, mas olhar a Cristo. Às vezes mesmo um familiar, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, pode falar uma palavra que você vai se entristecer. Isso é normal. Então, não leve no coração. Perdoe e continua a sua caminhada com Cristo. Busca o Espírito Santo. Busca a presença de Deus. Os tempos estão difíceis. Tudo que a gente está vendo, a gente pode ver que Cristo está voltando a qualquer momento. Então corra para a salvação. Essa é a minha palavra para você. Corra para a salvação. A cada segundo, tenha certeza da sua salvação, que você está preparado para subir com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.